natureza é repleta de criaturas fascinantes e misteriosas, algumas delas tão impressionantes que parecem até saídas de um filme de ficção. Entre esses animais está a baleia azul, considerada o maior animal do mundo. Esse gigante dos oceanos pode alcançar até 30 metros de comprimento e pesar mais de 180 toneladas. Só para se ter uma ideia, o coração de uma baleia azul pode ter o tamanho de um carro pequeno, e sua língua sozinha pode pesar tanto quanto um elefante inteiro. Apesar de sua imensidão, a baleia azul se alimenta de minúsculos crustáceos chamados krill, engolindo toneladas dessas criaturinhas por dia. É incrível pensar que o maior ser vivo do planeta depende de um dos menores para sobreviver. Mas não é só o tamanho que chama atenção no mundo animal. O perigo também está presente em formas surpreendentes. A vespa marinha, por exemplo, é considerada o animal mais venenoso do planeta. Ela é uma espécie de água-viva encontrada em águas da Austrália e do Sudeste Asiático. Seus tentáculos são quase transparentes, o que os torna difíceis de enxergar, mas escondem milhares de células capazes de injetar toxinas letais. O contato com a vespa marinha pode causar dores intensas, dificuldade para respirar e até parada cardíaca em poucos minutos. Apesar disso, ela continua sendo uma parte essencial do ecossistema marinho, mostrando que até as criaturas mais perigosas têm seu papel na natureza. Seguindo para um animal muito mais curioso do que ameaçador, temos o axolote, um anfíbio que parece nunca crescer de verdade. Ele é chamado de monstro da água e possui a habilidade única de regenerar partes do corpo, incluindo membros, cauda e até partes de órgãos vitais. Diferente de outros animais que passam por metamorfose completa, o axolote mantém suas características juvenis durante toda a vida, como as brânquias externas que parecem pequenas penas ao lado da cabeça. Além de ser fascinante biologicamente, o axolote é muito estudado pela ciência, já que sua capacidade de regeneração pode inspirar avanços médicos no futuro. Outro animal que desafia nossa compreensão é o ornitorrinco. Este mamífero único é encontrado apenas na Austrália e parece uma mistura de várias espécies. Ele tem bico de pato, cauda de castor e pés de lontra. Além disso, o ornitorrinco é um dos poucos mamíferos que botam ovos. Como se isso não fosse suficiente para surpreender, os machos possuem esporões nas patas traseiras capazes de injetar veneno, algo raríssimo entre mamíferos. O ornitorrinco é um verdadeiro enigma da evolução, mostrando como a natureza pode ser criativa ao extremo. No extremo oposto do mundo, em águas frias e profundas, vive o tubarão da Groenlândia, considerado o vertebrado mais longevo da Terra. Estudos indicam que esse tubarão pode viver até 400 anos, o que significa que alguns indivíduos que nadam hoje já estavam vivos antes mesmo da invenção da eletricidade. Esse tubarão cresce lentamente e passa a maior parte da vida em águas geladas, longe do contato humano. Sua longevidade e resistência são um verdadeiro mistério para os cientistas, que ainda estudam como seu corpo suporta tanto tempo de vida. Entre os animais pequenos, um dos mais impressionantes é o beija-flor. Apesar do tamanho diminuto, ele é o único pássaro capaz de voar para trás. Suas asas podem bater até 80 vezes por segundo, permitindo movimentos rápidos e precisos. O beija-flor precisa de uma enorme quantidade de energia, por isso passa o dia se alimentando do néctar de flores. Além de sua beleza, ele é um dos principais polinizadores da natureza, garantindo a reprodução de diversas plantas. Outro mestre da adaptação é o camaleão. Conhecido por sua habilidade de mudar de cor, esse réptil não faz isso apenas para se camuflar. As mudanças também servem para regular a temperatura do corpo e até para expressar emoções, como quando estão irritados ou tentando atrair parceiros. Com sua língua extremamente longa e rápida, o camaleão consegue capturar insetos em frações de segundo, sendo um verdadeiro caçador silencioso. Seguindo para o dragão de Komodo, encontramos o maior lagarto do mundo. Ele pode ultrapassar 3 metros de comprimento e pesar mais de 70 quilos. Apesar de parecer apenas um lagarto gigante, o dragão de Komodo é um predador feroz. Sua saliva contém uma mistura de bactérias e toxinas que enfraquecem suas presas lentamente, tornando-o ainda mais perigoso. Esse animal habita algumas ilhas da Indonésia e é protegido por leis ambientais, já que sua população é relativamente pequena. Nas profundezas do oceano, a lula colossal chama atenção por seu tamanho impressionante. Esse animal pode chegar a 14 metros de comprimento e possui os maiores olhos do reino animal, perfeitos para enxergar em ambientes escuros. Por viver em regiões extremamente profundas, a lula colossal é pouco observada por humanos, e muito sobre sua vida ainda é um mistério. Mais próximos de nós, os golfinhos mostram um lado completamente diferente da vida animal. Eles são extremamente inteligentes, capazes de se comunicar através de sons complexos e até mesmo dar nome a si mesmos,
como se tivessem uma identidade própria. Golfinhos já foram vistos usando ferramentas e trabalhando em grupo de forma organizada, algo que nos faz lembrar muito o comportamento humano. E falando em resistência, existe uma criatura quase imortal: o tardígrado, também conhecido como urso d'água. Esse minúsculo ser pode sobreviver em condições extremas que matariam qualquer outro animal. Eles resistem a temperaturas congelantes, ao calor extremo, à radiação e até ao vácuo do espaço. Os tardígrados são tão resistentes que alguns cientistas acreditam que podem ser as últimas formas de vida a desaparecer da Terra. Entre as curiosidades mais encantadoras está o cavalo marinho, famoso pelo seu comportamento único. É o macho quem fica grávido. Ele carrega os ovos em uma espécie de bolsa até o nascimento dos filhotes, algo raríssimo no mundo animal. Esse detalhe faz do cavalo marinho um dos símbolos mais bonitos de parceria na natureza. Já os polvos se destacam pela inteligência e pelas habilidades surpreendentes. Eles conseguem abrir frascos, escapar de aquários e se espremer por frestas incrivelmente pequenas. Além disso, os polvos são mestres da camuflagem, mudando de cor e até de textura para se misturar ao ambiente. E para terminar, temos a girafa, o animal terrestre mais alto do mundo. Seu pescoço pode medir até 2 metros, mas curiosamente, possui o mesmo número de vértebras que o pescoço humano. Essa adaptação permite que as girafas alcancem as folhas mais altas das árvores, garantindo sua sobrevivência em savanas africanas. Esses são apenas alguns exemplos de como a vida na Terra é rica e surpreendente. Cada animal, seja gigantesco como a baleia azul ou microscópico como o tardígrado, guarda segredos incríveis que mostram a criatividade da natureza. Conhecer essas curiosidades nos ajuda a valorizar ainda mais o planeta em que vivemos e nos lembra que ainda existe muito a ser descoberto sobre o mundo ao nosso redor. E essas foram 14 curiosidades incríveis sobre animais. Qual delas você achou mais surpreendente? Conta aqui nos comentários e não se esqueça de deixar o like e se inscrever para não perder os próximos vídeos com curiosidades fascinantes.